Deus, obrigado por essa noite que eu tive, que eu dormi muito bem. Obrigado pelo café da manhã, que foi muito bom. E obrigado pela essa família que eu tenho. Mais uma vez, Deus, eu peço que o Senhor esteja comigo durante todo esse dia, Pai. Amém. Capricórnio, seu dia será feliz, mas com muitos desafios. A vida é boa, mas ruim. Os olhos que choram são da mesma face da boca que sorri. Hoje você deve evitar o azar a qualquer custo e atrair a sorte. Deve dizer isso. Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei. Tá virando muito bem. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está nas mãos de meu Jesus que vivo está. E aí, Jesus, eu tava apresentando pra você e seu pai. É mesmo? Sim. Olha só, que legal, fico muito feliz, Dani. Você tá bem? Olha, até agora, tudo bem. Ah, que bom. Olha, eu tenho um plano pra você hoje. Mano, mas isso parece muito legal, Jesus. E é, que bom que você tá animado, mas ó, a gente tem que correr, porque tem um monte de coisa pra fazer. Espera só um pouquinho. Só precisa buscar uma coisa, tudo bem? Tá, vai lá. Então, Jesus me chamou para um plano. Então, a Bíblia. Onde que tá? Pensa mais na bem, só pra última vez que você leu. Aí como tá aquele negócio dos pulinhos? Era polenguinho. Nossa, tá pesado assim. Ai, acho que tá aqui. Ai. Espera, você não tirou, deixa eu... Pronto, Jesus. Pronto? Muito bem, podemos ir? Claro. Não. Moço, será que você pode tirar a escada rapidinho? Tirar a escada? Você não tá vendo que eu tô trabalhando? Mas é que assim, é só pra passar pro outro lado e você pode voltar a trabalhar e não tem problema. Olha, não vai dar muito não. É, algum problema, Babi? Ai, Jesus, eu só tô vendo o moço trabalhar, só isso. Ah, é que a gente tem um trabalho pra fazer, a gente tem um plano, lembra? O plano, certo. É que é o seguinte, eu nasci em janeiro. Tá. E... Jesus, você não entendeu, 10 de janeiro. Ah, Tá, você nasceu em dezembro, então você não vai entender. É assim, hoje não é um bom dia para pessoas que nascerem em 10 de janeiro, especificamente eu, 10 de janeiro, passar embaixo do meu estado. entendi. Olha, eu só tô te pedindo pra você me seguir. Você tá disposta a isso? Mas claro que eu tô. Então, é só passar por perto do carro. Da escada? É? Passar. É. Justo. Não, não vai rolar não. Mas, Babi, olha, eu sou o caminho. Você vai deixar uma escada te impedir de seguir o caminho? Pedreirão. Engraçado, né? Vai me dizer que nunca passou pela sua cabeça que passar embaixo de escada poderia
atrapalhar alguma coisa. A gente vai conversar durante esse mês sobre algumas coisas que Deus nos liberta, né? E que todos nós já fomos escravos. Então, não sei se você prestou atenção no videozinho de início, né? A gente vai conversar nos próximos 3 sábados, esse e os próximos 2, sobre liberdade das superstições, sobre liberdade quanto ao falar, né? A maneira que a gente tem de falar, e liberdade da síndrome de eu nasci assim, vou morrer assim, né? Que é um negócio que pega pra caramba. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as superstições. Quem nunca, né, ficou aí com receio? Acho que medo é uma palavra forte, mas vamos botar receio, né, que é aquela coisa assim, né? Vai que dá alguma coisa, né? E aí, quem nunca evitou de não passar debaixo da escada? Né? Não precisa levantar a mão, não. Quem precisa se entregar? Né? Quem nunca... se eu posso passar por aqui, por que eu vou passar de baixo? Né? Vai dizer que quem aqui nunca teve curiosidade de ler, né? Lá seu signo e tal, vai naquelas revistinhas lá, vai no jornal. Outro dia eu estava no aeroporto esperando, né, o meu voo, eu estava prestando atenção numa família. Né? Tinha um pai, a mãe, uma menina adolescente e eu acho que uma amiga dela, não era irmã. E aí estavam lá os 4 conversando sobre isso, assim. Não, mas o meu signo é de tal forma, por isso que está acontecendo isso comigo, tal. E o pai falando, poxa, é verdade, signo, isso é complicado, hein, não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo de longe e falei, caraca, meu, o povo viaja muito nesse negócio aqui, né? Mas eu também já vi, né? Eu já vi também discípulos de Jesus, pessoas aí que curte lá, né? Vê uma revistinha, né? Vai lá na página do horóscopo para dar uma olhada e tal. Ou então, né? Quem aqui não curte usar uns pingentinhos e brinco e não sei o quê, e correinha de não sei o quê, né? Esse aí eu acho que é do filtro dos sonhos, né? Filtro dos sonhos, né? Chama? Então. Porque assim, vai que dá certo, né, o negócio. Então, não tem problema nenhum, né? A gente usar tal, essas coisas. Mas enfim, tudo isso está ligado à superstição, né? E vale a pena a gente lembrar aqui que o nosso país, o Brasil, de uma forma específica, é um país extremamente supersticioso. Isso está na nossa cultura, desde quando nós fomos colonizados pelos povos que nos colonizaram e tal. Então nós temos muita influência, né, das superstições, né, de coisas supersticiosas, tal, desde escada, gato preto, enfim, usar, né, pingente, brinco e tal, ou ter que ler a Bíblia todo dia, né, ou usar crucifixo, né, essas coisas. Não posso sair de casa sem fazer lá minha oração de 5 minutos, tem que ser 5 minutos, senão vai dar azar o negócio. Então, nós somos muito ligados às superstições, né, às superstições, aquelas coisas que nós achamos que se a gente não fizer, né, ou se fizer, vai trazer alguma consequência, seja boa, né, sorte, vai trazer sorte, ou azar, né, vai acontecer alguma coisa ruim. Mas eu vou ser bem direto. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para nós é que todas essas coisas, todas as superstições, todas, não passam de meios diabólicos. Tem gente que tem medo de falar diabo porque dá azar e tal. São meios diabólicos, né? Esse Deus lá, tal, chufudão lá, tal. São meios que o diabo usa para quê? Para quê? Para cada vez mais nos afastar de uma realidade de confiança e de entrega em Deus, em Jesus. Tudo isso que acontece são meios para isso. Por quê? Né? Toda vez que eu
que eu falo que eu vou passar, se eu passar debaixo da escada vai me dar azar? O que eu falo com isso? Explicitamente. Estou demonstrando o quê? Bom, então o que me protege não é Deus, né? É eu não passar debaixo da escada. Toda vez que eu uso um pingente, ou um cordão, ou não sei o quê, para me dar sorte, o que eu estou falando? Bom, logo a minha sorte vem dessas coisas que eu uso, vem do poder que tem nelas, não vem de Deus. Então a gente precisa deixar claro isso. Tudo isso que me mostra que para eu obter alguma coisa, seja boa ou ruim, depende de mim, depende dos meus rituais, cara, isso está contrário a Deus. E tudo que está contrário a Deus vem do inimigo, né? Vem do diabo. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus nos mostra a respeito, nas suas escrituras, na Bíblia, a respeito das superstições, o que elas são de fato para a nossa vida? Eu queria ler um texto com vocês que se encontra lá no profeta Ezequiel, que se encontra lá no capítulo 13, alguns versículos do capítulo 13. Eu vou projetar ele aqui, mas se você puder abrir sua Bíblia, abre em Ezequiel capítulo 13. Os profetas, só para dar uma contextualizada aqui para vocês, por que Deus levantava profetas na nação, no meio da nação de Israel, né? Então, tinha um povo, Deus separou um povo para ser o povo dele no Antigo Testamento, o povo pelo qual ele alcançaria outras nações, né? As outras nações iam ver como a nação de Israel se relacionava com Deus. Então, isso deveria servir para atrair as outras nações a esse estilo de vida, a esse Deus, a Yahvé, ao Deus da nação de Israel, ao Deus Criador. Mas, como acontece com a gente hoje também, a nação de Israel vivia pisando na bola. Os caras viviam, ao invés de influenciarem, eles viviam sendo influenciados pelos rituais, pelo estilo de vida das outras nações. Então, olha, tudo o contrário. Era para eles influenciarem as outras nações, mas acontecia o contrário. E aí, virava e mexia, os caras estavam lá adorando outros deuses, os deuses das outras nações. Os caras estavam fazendo as mesmas coisas que as outras nações faziam e tal. E aí Deus levantava sempre um homem ou uma mulher, então levantava alguém para profetizar. Então, quando você hoje vê os profetas nas igrejas que aparecem aí, né? Tive uma revelação sobre tal, no seu futuro você vai ganhar um carro, não sei o que tal. Isso aí não é profeta coisa nenhuma, entendeu? Porque profeta era alguém que Deus levantava para falar sobre o juízo que viria se aquelas pessoas não deixassem de praticar aquilo que elas estavam praticando de errado. Então, Deus levantava algumas pessoas no meio da nação de Israel para falar assim: ó, vocês estão fazendo isso contra a vontade de Deus, desobedecendo a Deus, e vai vir alguma coisa contra vocês. Eles apontavam para o futuro e mostravam o que aconteceria se aquele povo, se o povo de Israel não deixasse, né, de fazer aquilo que eles faziam de errado, contrário à vontade de Deus. E esse texto que a gente vai ler agora, ele vem num confronto de Deus a respeito da superstição. O texto inicia do capítulo 1 até por volta do capítulo 13, mais ou menos, Deus mandando o profeta falar contra alguns homens que estavam levantando no meio da nação de Israel, como homens que têm se levantado hoje. Homens que se levantavam com as adivinhações malucas lá. Se você ler aí o versículo 1 até o versículo 10, 13 mais ou menos, você vai ver que Deus falava a respeito desses homens que vinham com algumas adivinhações falando em nome de Deus. Deus me revelou isso. E Deus mandou o profeta detonar os caras. Fala assim: eu não estou nesse negócio aí. E aí tem uma parte do texto, que é essa parte que eu vou ler com vocês, que Deus então deixa um pouquinho esses caras, os profetas, que viviam aí tendo visões, né, adivinhações, tal, não sei o quê, e ele se volta para algumas mulheres, e fica específico aí por causa da ênfase dele, do profeta, a respeito de práticas supersticiosas.
Então olha só o que o texto diz. Agora, filho do homem, né, o profeta lá, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela própria imaginação. Profetize contra elas e diga. O profeta sempre começava assim, ó, assim diz o Senhor, o soberano. Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar de vocês? Vocês me profanaram no meio de meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deveriam ter morrido e pouparam aqueles que não deveriam viver. Até aqui, isso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fosse passarinho. Só rapidinho, berloques de feitiço eram algumas pulseiras, coisas que a galera estava usando, entendeu? Que essas mulheres faziam e espalhavam lá no povo. Então, ó, rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais preso do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos maus caminhos para salvarem a sua vida. Olha só a linguagem, está vendo? Essas coisas que vocês estão entregando aí para a galera usar, que está aprisionando os caras, o pessoal aí, está sendo um meio deles acharem que eles conseguem salvar a vida dele por conta dessas coisas que eles estão usando. É contra isso que o profeta está profetizando aqui, em nome de Deus. E aí diz: por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. De acordo com esse texto aqui, eu queria levantar duas questões, ou duas realidades que estão por trás das superstições. De todas elas, ok? Eu vou citar aqui no meio algumas específicas, mas de todas elas, algumas que eu já citei no início, eu vou citar. De todas as superstições, o que está por trás disso? Primeira coisa, que as superstições representam uma vida de aprisionamento. O texto inicia dizendo: profetize contra elas e diga, assim diz o Senhor, ai das mulheres que costuram berloques em seus pulsos, fazem véus, comprimento e tal, a fim de enlaçarem o povo, a fim de aprisionarem o povo. E aí eu queria trazer isso para a nossa realidade. Vocês conhecem uma pessoa supersticiosa? Quem não conhece aqui, eu vou tentar... Na verdade, vocês viram aqui no início o que é uma pessoa supersticiosa. Foi muito bem ilustrado. De fato, literalmente uma pessoa que vive presa, amarrada a essas coisas, né? Presta atenção em tudo. Não posso entrar em tal lugar com a perna esquerda. Eu tenho uma entrevista de trabalho, aí entra com a perna direita, usa né, roupa. Tem uns caras, eu lembrei agora aqui, esses treinadores de futebol, né? Os caras costumam assim, o time começa a ganhar, aí o cara começa a usar só uma camisa em todos os jogos. O Tite, quando o Corinthians foi campeão, não sei o que, ele usava só uma camisa lá. Imagina no final do negócio, a camisa dele. Pelo amor de Deus, né? Mas não só isso, tem jogador que assim, só joga com a mesma cueca. Imagina que loucura o negócio. O que é isso? Superstição. Antes de entrar no campo, você já viu, né? O cara vai ser substituído, o cara dá 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro, faz sinal da cruz, faz só que vira cambalhota e tal e entra no campo. Né? Porque senão vai dar azar. Aí 10 minutos de jogo, torce o joelho e pronto, não valeu de nada. Eu não entendo as superstições dos caras que jogam, né? Alguma é mais forte que a outra, porque todos fazem alguma coisa, no final alguém ganha. Então logo, eu ia pegar e ver, cara, o que você faz quando você entra no campo? Quantas vezes você vira pirueta e tal, não sei o quê. Mas enfim, a pessoa vive aprisionada no negócio. É uma prisão. É uma prisão. Eu já conheci pessoas assim, ao extremo de acordar de manhã, né, tem que descer da cama com o pé direito. E aí se desce com o esquerdo, dá um azar lá, tá vendo? E desce com a perna esquerda e é uma confusão, meu Deus, tem que dormir de novo.
voltar com o pé direito, mas estou atrasado e tal. A vida vira uma loucura. A vida vira uma loucura, vira uma prisão. Vira uma prisão. Mas não apenas isso. Vamos seguir aqui. Então, a primeira realidade das superstições é essa. Ela serve para aprisionar a vida das pessoas. Ela aprisiona a vida das pessoas. Agora, o que está por trás disso? Como eu disse inicialmente, o que está por trás disso é maldição. É o que vem do inferno. É diabólico que está por trás disso. Que vem para aprisionar as pessoas. Vem para trazer medo. Né? As pessoas começam, o seu dia, ele gira todo em torno de medo. Gira todo em torno de medo. Né? Do que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Eu vi um gato preto na sexta-feira 13, e aí vira uma loucura, assim. O povo vive preso no negócio. Vive preso no negócio. Isso é terrível. Mas tem uma segunda realidade aqui. Além de ser uma vida de prisão, de aprisionamento, as superstições, ou uma vida girada em torno de superstições, é uma vida de mentira. É uma vida de mentira. E aí a gente deu exemplos aqui. Não é verdade. Não é verdade. Só que a nossa mente é uma mente assim, que se você pega e lê lá o horóscopo, você vai encontrar um monte de coisa que está acontecendo na sua vida. Entendeu? Mas por que está acontecendo isso? Por nada. Não é porque o horóscopo fala que é isso, não. Você já foi feliz. E a nossa mente ela é mecanizada. Verdade esse negócio aqui. E você já viu assim que também as coisas são nem um pouco específicas, né? A gente lê, nem um pouco. Seu dia vai ser cheio de desafios. Qual dia que não é cheio de desafios? Começa por aí, né? Você vai enfrentar uma situação difícil e tal. Todo dia eu enfrento situação difícil, cara. Esse ano vai ser um ano de felicidades. Realmente, várias situações do meu dia são felizes, né? Eu fico bolado nas mulheres lá que pegam a mão. Deixa eu ler sua mão. O máximo vai achar minha tatuagem aqui e vai falar o que ela significa. Mas deixa eu ler, a linha tal está dizendo isso. Caraca, primeiro que não tem nem linha, estou nem vendo uma linha aqui. É uma vida de mentira. É uma vida mentirosa. E Deus profetiza aqui falando para aquela galera assim, ao mentirem ao meu povo que ouve mentiras, então olha só, Deus deixa claro, esses negócios aí não passam de mentiras, isso não é verdade. Não é verdade. Eu gosto de um texto que se encontra lá no profeta Jeremias, e pesquisando sobre esse tema eu encontrei esse texto, e que assim, me assustou, que mostra essa realidade aí. Jeremias 10, lê apenas aí do versículos 1 ao 5, diz assim, ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Aqui foi uma outra época, Deus levantou um outro profeta para profetizar contra o povo de Israel. Olha só o que o texto diz: os costumes religiosos das nações são inúteis. Lembra que eu falei que existiam outras nações, só que às vezes o povo de Israel ficava maravilhado com as outras nações e começava a fazer as mesmas coisas. Isso contextualiza para nós hoje de que forma? Nós, que conhecemos a verdade, temos a tendência de olhar para as práticas que estão ao nosso redor e falar, caramba, é verdade, vou começar a usar esse brinco aí, que vai que me dá alguma coisa, vai que filtra aí minha mente, tal, não sei o quê. E aí a gente começa a andar nessas viagens. Olha o que o texto diz: os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se-á uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Olha o que Deus fala dos negócios. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. O que estava acontecendo lá na nação de Israel? Os caras estavam, fulano lá, a nação tal, está adorando tal ídolo lá, né?
E a gente pode usar ou outras práticas. Os caras lá não passam debaixo de escada. Os caras lá não sei o que e tal. E aí Deus está falando assim, presta atenção aqui no que eu estou falando para vocês. Essas coisas que eles fazem, os objetos e tudo mais, eles não podem fazer nada. Nada, nem bem nem mal. Eles são inúteis. É o que Deus está falando. Isso está na Bíblia. Tá? Isso está na Bíblia. Não é um artigo de revista, não. Isso está na Bíblia. Deus está falando. Essas coisas, essas práticas são inúteis. É mentira. Carregar chaveirinho, carregar não sei o que, dentro do estojo e tal, é mentira. Eles não podem fazer nem bem nem mal. E o texto continua dizendo, eu não coloquei aqui, Deus chamando o povo ao arrependimento e falando com eles, é a mim que vocês têm que temer, porque eu criei todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do meu poder. Isso aí serve também para a igreja que vende água santa. Tudo isso, tudo isso aí. Nossa, porque tudo isso. Em casa cheio lá, uns galãozinhos de água, copo de água, agora põe seu copo de água do lado aí que eu vou orar pelo seu copo de água, você vai beber e vai... O que é isso, gente? É superstição. Isso é mentira. Eu comi o pão. Isso é mentira. A última agora da Igreja Universal que eu vi na televisão essa semana é que os caras estão entregando anel folheado a ouro consagrado no templo de Salomão. Isso é mentira. Isso vem do inferno, isso. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Coloque seu copo de água, não sei o que. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Que sentido que tem isso? Isso é tudo mentira. E Deus está falando, vocês têm que temer a mim, porque é a mim que as águas obedecem. É a mim que a terra treme. Esse texto de Jeremias continua dizendo assim, é um texto que vale a pena vocês lerem. Deus começa a se revelar, falar quem Ele é. Primeiro Ele fala quem os ídolos, os pingentes, as superstições não é. Primeiro Ele fala isso, depois Ele fala dele. Eu sou o Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da minha autoridade. Então temam a mim. Temam a mim. Que trago juízo e trago amor. Ele fala, todas essas outras coisas não fazem nem bem nem mal, são inúteis. São inúteis. Temam a mim. Então, é mentira. Eu não posso dizer para vocês aqui, inclusive, e aí eu queria falar um pouquinho das superstições evangélicas, que também existem. Que também existem. Né? Aquela coisa, essas que eu citei, para mim isso é até bizarrice, esse negócio da copo d'água, anel de ouro, isso aí para mim é o de menos. Entendeu? Mas, por exemplo, eu gosto de usar crucifixo. Eu gosto. Mas quando eu não saio com crucifixo, não vai acontecer nada comigo. E quando eu estou com crucifixo, também não vai acontecer nada comigo. Eu gosto porque é bonitinho e pronto. Bonitinho. Então, assim, tem dia que eu saio de casa sem conseguir ler a Bíblia. Eu gosto muito de sair de casa e fazer minhas devocionais de manhã. Eu gosto muito. Prefiro fazer de manhã do que outro horário. Mas tem dia que eu não consigo. E não acontece nada de diferente no meu dia quando eu faço minha devocional de manhã ou quando eu não faço. E não vai acontecer na sua vida por causa disso. Não é porque você sai de casa com um crucifixo, ou lendo um versículo, ou deixando um salmo aberto, né? Tem empresas que já foram algumas empresas assim, ou casa, chega lá, está aberto em algum salmo. Deus não tem nada com esse negócio aí. Deus não tem nada com esse negócio. Isso é superstição. Isso é superstição. Ricardo, onde está sua igreja? E Deus fala para nós aqui que isso é mentira. Que eu ficar preso a essas coisas, isso é tudo mentira. Isso não traz nenhum benefício para a gente. E se tratando de questões relacionadas ao Evangelho, isso ainda tem uma consequência muito ruim, que é a religiosidade. A superstição evangélica gera religiosos. Gera religiosos. Pessoas que... Eu já vi isso. Não sai de casa sem ler a Bíblia. É como um soldado que vai para a batalha desarmado.
Não. Você tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Mas não é para ela te dar sorte. É porque a Bíblia é a revelação. É para Deus te mostrar quem Ele é. E se relacionar com Deus. E conhecer Deus. É para isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar todo dia? Você tem que orar todo dia. Mas não é para você ter sorte ou azar. Você tem que orar todo dia porque é a forma de você se relacionar com Jesus. Deus se revela a nós nos nossos momentos de intimidade com Ele, de oração, de leitura da Bíblia. É para isso que a gente ora, é para isso que a gente lê a Bíblia. É dessa forma. Então eu não estou falando aqui também que, então tem que relaxar, eu leio a Bíblia quando der. Isso é um problema seu. Você não vai ter nem sorte nem azar, mas isso é um problema seu. Você que vai deixar de se relacionar com Deus, de conhecê-lo intimamente. Pronto, essa é a consequência. Essa é a consequência. Okay? Você não vai ser mandado embora do trabalho, você não vai deixar de passar no vestibular, não tem nada a ver com isso. Como também não tem nada a ver que você vai ler a Bíblia, então vai passar no vestibular e tal. Não tem nada a ver com isso. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento supersticioso. Ponto. É um relacionamento de amor, de querer conhecê-lo. E aí, o que nos liberta dessas nossas práticas supersticiosas? Que talvez grande parte de nós aqui temos. O que nos liberta disso? Não tem outra explicação. O que nos liberta disso é o Evangelho. É o Evangelho que traz libertação para as nossas práticas religiosas. Sabe por quê? Porque todo homem, presta atenção nisso aqui, todo homem, todo ser humano, nasceu com o coração inclinado a adorar. Todo homem. Isso faz parte da natureza humana. Por quê? Porque Deus criou o homem para adorá-lo. Deus criou o homem para confiar nele. Para ter em Deus o seu maior afeto. Depositar nele a sua adoração. Foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem para isso, para se relacionar com ele em adoração. Assim é a forma perfeita. E isso está em todo homem. Só que quando a humanidade caiu, quando Adão e Eva lá nos representando, desobedeceu uma ordem de Deus e caiu e trouxe o pecado para a humanidade, o caos para a humanidade, o que aconteceu com esse negócio de todo homem nascer com o coração inclinado para adorar a Deus? O que aconteceu? Aconteceu que isso foi distorcido. Todo homem continua nascendo com o coração inclinado para adorar alguma coisa. Exemplo, muitos homens adoram o dinheiro. Muitos homens adoram a sexualidade. Muitos homens adoram o seu trabalho. Mas todo mundo tem um Deus. Ou vários deuses. A consequência da queda, do pecado, foi a distorção da adoração que estava presente em toda a humanidade, que era para ser direcionada apenas a Deus. Então, nós continuamos vendo homens, o que são as religiões, das mais diversas? Você percebe só, em todas as nações, pode faltar água e comida, mas tem algum ritual religioso. Pode pesquisar. Todo mundo se inclina para a adoração a algum Deus, entre aspas aqui. A pessoa que se diz ateu, também. Ele tem vários deuses no coração. Todo homem tem isso. Então isso está distorcido. Mas a humanidade continua buscando meios de não passar debaixo da escada, de usar não sei o que, para quê? Para ela trazer sorte, ou para ela deixar de ter azar. Isso são o quê? Práticas religiosas. São práticas religiosas. Então, isso foi distorcido por causa da queda. E aí, por aquilo que Jesus fez por nós, nos representando, Ele veio, viveu como um de nós, e Ele nos ensinou também como nós deveríamos lidar com a nossa adoração.
ele foi totalmente obediente ao Pai, a Deus. Ele combatia as práticas religiosas. Ele tinha horror disso. Ele batia nos caras doidados por causa desse negócio de práticas religiosas. Ele mostrou também, uma das falas dele, que essas coisas, as superstições, as tradições e tudo mais, trazia aprisionamento. Jesus fala assim, ó, o meu jugo, né, é leve, o meu fardo é suave. Ele estava falando isso em contraste às práticas que os religiosos da época, lá, os líderes religiosos, colocavam sobre as pessoas, para elas serem aceitas por Deus e tal, para fazerem bem para as vidas dela. Jesus pegou isso e falou assim, cara, esse negócio traz aprisionamento para essa turma aí. Eu não vim para isso. E aí Jesus viveu a vida nos mostrando como então nós deveríamos viver. Jesus tinha intimidade com as Escrituras. Jesus orava. Jesus de vez em quando saía lá de perto, todo mundo ia orar, ia ter o tempo dele com o Pai. Ele nos ensinou como lidar com isso, com o nosso anseio pela adoração. E aí chegou uma hora que ele, para completar a missão dele, ele morreu no nosso lugar. No meu lugar e no seu lugar. Ele foi para a cruz, ele morreu. Só que a maior notícia, ou a melhor notícia, é que ele não ficou morto. Algumas pessoas se surpreendem com isso. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Ele matou a morte. É isso. Jesus matou a morte quando ele ressuscitou. E ele é o primeiro da espécie humana que não morreu mais. E está vivo. E ele derrama sobre nós hoje do Espírito, da vida que habitou nele, sobre a nossa vida, para nos trazer de volta para o trilho que ele quer que nós andemos. E isso também tem a ver com a nossa adoração. Isso também tem a ver com os nossos medos, com as práticas que nós fazemos diariamente para obter uma vida melhor. Isso não passa pelos horóscopos. Isso não passa por objetos. Isso passa pelo Evangelho, por aquilo que Jesus fez por nós. E enquanto a gente vive essa vida aqui, nós muitas vezes somos tentados a, de vez em quando, se não faz mal, bom, vai que faz bem. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a isso. E Jesus, nós estamos vivendo a era de espera de Jesus. E aí ele está voltando. Quando ele voltar, toda a nossa inclinação à adoração vai ser plenamente restaurada. E vale a pena confiar que ele é o único caminho para a nossa vida. E aí eu queria terminar esse texto, que é o versículo aí que gira a nossa série toda, né? É um texto que nos fala muito a respeito disso, dá essa resposta. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso parece redundante, mas não é. Não é. Jesus nos libertou para nós sermos livres. E esse texto aqui não está falando de liberdade em relação a fazer o que eu quero fazer, a viver como eu quero viver. Está falando a não viver aprisionado a uma série de questões que fazem mal para a gente. E aí a gente aplica aqui hoje as superstições. Ele fala: vocês não permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, de uma vida aprisionada. Mas aí, de vez em quando eu encontro um monte de gente que se diz discípulo de Jesus, flertando com a superstição. Flertar tem a ver com paquerar, entendeu? Assim, trocar ideia e tal. De vez em quando eu vejo isso, tanto no campo da religiosidade, quanto também no campo, né, das outras questões que nós citamos aqui, dos horóscopos, de usar objetos e tudo mais. E quando isso acontece com a gente? Sabe? O que acontece com a gente? O que nós estamos falando? Ou o que nós estamos fazendo? A consequência disso? Nós estamos rebaixando o valor absoluto do Evangelho. Nós estamos dizendo, quando nós somos praticantes, flertamos, não tem problema, não vai fazer mal. Quando nós lidamos dessa forma, com as superstições da nossa geração,
nós estamos rebaixando o valor absoluto do Evangelho. É a mesma coisa da gente falar assim: Deus, eu confio no que o Senhor fez, mas não é absoluto. Não faz mal eu também tentar dar uma forcinha. Não faz mal também eu evitar de passar debaixo desse cara. Não faz mal também eu evitar de... né? Faz mal eu usar um negocinho, pendurar um negocinho ali, aqui e tal. Não vai fazer mal. Cara, a gente está falando assim, o Evangelho não é absoluto para mim. A minha confiança nele não é absoluta. Não é. E sabe como Deus fica com isso? Não tem como eu falar outra frase a não ser: Deus se ira. Deus odeia a superstição. Oh, mas Deus tem ódio? Tem, santo, mas tem. Deus fica irado. E a prova disso é um texto que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 2. Eu vou ler todo o texto, mas aqui tem só uma parte que eu vou dar uma ênfase aqui. O texto diz assim, ó: assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Vamos lembrar, novamente, é o povo de Israel, Deus está falando para aquele povo. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Vai todo mundo ficar envergonhado. Por quê? Aí por causa disso aí. Pois dizem a madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. O que Deus está profetizando aqui? Os caras começavam a lidar com os objetos, tal, como se fossem eles os criadores deles. Então, os cristais, não sei mais o que, os objetos, tal. Você é a minha devoção. É isso que Deus está falando. Vocês vão ficar envergonhados porque vocês fazem essas coisas aí. E aí, olha só a continuidade do texto. E onde estão? Não, aí vocês voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade, dizem: vem salvar-nos. Olha como é que Deus está bravo aqui com o negócio. Deus está falando para os caras assim: vocês pegam e aí adoram ele, usam os objetos tal no banheiro, na cozinha e tal, no pulso, pendurado no pescoço, tal, não sei o quê. E aí, na hora que a coisa aperta, vocês me procuram para eu te salvar. E aí a resposta de Deus: e onde são os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-los na hora da adversidade. Olha como é que Deus está irado. Aí fala: nossa, que Deus ruim não, Deus santo e justo. E eu queria falar um negócio aqui. Se Deus não se irasse quando nós somos supersticiosos, ele seria injusto com Jesus. Se Deus aceitasse as nossas superstições, nossas e da nossa sociedade, Deus seria injusto com Jesus. E Deus não é injusto com Jesus. E Ele se ira. E eu não posso dizer para vocês que uma coisa dessa aqui pode não acontecer com a gente. Eu não posso. Eu estaria sendo infiel com a Bíblia se eu dissesse: mas hoje não tem problema, a gente pode continuar fazendo essas paradas, usando esses negócios, e aí mesmo assim a gente busca Deus na hora da adversidade e Ele vai socorrer a gente. Eu sou injusto com a Bíblia se eu fizer isso. Porque as Escrituras aqui, Deus está falando que os caras faziam isso, na hora da adversidade procuravam Ele, e aí Ele pegou e respondeu dessa forma aqui: procura lá os negócios que vocês confiam. Por que vocês estão vindo me procurar? Isso é muito sério. Quanto ao nosso futuro, nós devemos confiar e descansar em Jesus. É mentira você ler as coisas que vai falar sobre o seu futuro. É tudo mentira. Você vai ser tentado a fazer isso, a ler. E a minha colocação aqui é: não procure essas coisas. Não procure essas coisas. Porque as Escrituras dizem que o pai da mentira é o diabo. E ele quer nos enganar e nos afastar da verdade absoluta do Evangelho. Então, quanto ao nosso futuro, descansa. Se relaciona com Jesus. Ele vai trazer paz para o seu coração. De repente, Ele vai até te dar discernimentos a respeito de coisas que você tem que fazer. Jesus faz isso quando nós nos relacionamos com Ele. Eu
Eu não sou cessacionista. Nós não somos. Ou seja, os dons do Espírito, tal, cessaram. É uma coisa que está lá só nas Escrituras. Não, eu creio que através do nosso relacionamento com Deus, sincero, Deus pode, num sonho, de repente, te mostrar algo. Te mostrar algo. Deus fez isso, eu leio a Bíblia e eu vejo Deus fazendo isso. Mas isso não vem com revestinho de horóscopo. Isso vem através de relacionamento com Deus. Então, quanto ao seu futuro, ao nosso futuro, comece a se relacionar com Jesus. Você vai ver que você vai ter descanso e paz quanto ao seu futuro. Quanto ao que a estarmos protegidos hoje, descanse em Jesus. Quando começar o seu dia, se sai da cama, seja com o pé esquerdo ou direito, descanse em Jesus, porque Ele, através do Evangelho, é quem gera em nós autoridade e poder para enfrentarmos o nosso dia. Não são os rituais, é o que Jesus já fez. É o que Jesus já fez. Agora, se relacione com Jesus. Se relacione com Jesus. E para fechar aqui, quanto mais nos relacionarmos com Jesus, mais entenderemos os aspectos da nossa vida. Quanto mais nos relacionarmos com Jesus, mais nós entenderemos os aspectos da nossa vida. Isso aqui comigo está acontecendo por quê? Quanto mais eu me relacionar com Jesus, mais eu vou saber o que está acontecendo. Por que não deu certo tal coisa? Por que eu não passei em tal vestibular de primeira? Por que eu não fui aceito na entrevista lá de trabalho? Por que meu relacionamento de namoro não deu certo? Quanto mais eu me relacionar com Jesus, mais eu entendo os aspectos da minha vida. Eu queria terminar dizendo: Pedro, mas eu tenho tal coisa lá em casa. Pedro, eu uso brinco e tal, não sei o quê. A Bíblia nos mostrou hoje. São coisas inúteis que não faz nem mal e nem bem. E eu não vou falar o que você tem que fazer. Eu só posso dizer o que a Bíblia diz. São coisas inúteis que não faz nem mal e nem bem. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque nós nos deparamos aqui nessa noite com a realidade de que a nossa vida deve ser confiada nas Tuas mãos. E mais em nada, Jesus. Mais uma vez, obrigado, porque nós tivemos um encontro com a verdade do Evangelho, que diz respeito a um Deus pessoal que nos alcançou em Jesus e que quer consertar a nossa inclinação que nós temos ao medo, ao controle das coisas, a querer ter controle sobre o nosso futuro. E o diabo nos apresenta possibilidades mentirosas de nós lidarmos com isso. Mas obrigado porque nós encontramos mais uma vez que a resposta é o Evangelho. Jesus é o caminho. E a minha oração nessa noite, Pai, é que todas as coisas que têm nos prendido, em todos os campos, sejam nas questões mais bizarras, como também nas questões mais sutis, como as nossas religiosidades, os rituais religiosos, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento. E nos mostre como o Senhor quer que nós nos relacionemos com a nossa vida, com o Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Obrigado porque você nos libertou das superstições. E a gente quer ser portador dessa verdade para pessoas que convivem com a gente e que talvez vivam dessa forma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.